Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Sejam bem-vindos à nossa série Insights. E para quem não assistiu às outras séries, os outros vídeos, eu vou explicar aqui para você o porquê desse nome e o porquê que estou fazendo essa série aqui e porquê que o público está adorando isso daí. Bom, lá atrás, há muito tempo atrás, quando eu nem morava no Brasil, morava nos Estados Unidos, eu ganhei um livro da biografia de Rockefeller. E lendo esse livro, eu achei a história dele fantástica. Foi o homem mais rico do mundo e simplesmente nenhuma fortuna hoje conseguiu chegar perto da fortuna dele. Eu li aquele livro, achei muito bacana, achei muito legal, achei um cara incrível, aproveitou muitas oportunidades, as maiores vieram nas crises, e hoje a gente está vivendo um período de crise, então talvez isso aí sirva para a gente de algum aprendizado, porém eu não me sentia confortável com a história dele, porque a história dele não era a história do meu tempo, eu não conseguia trazer a história dele para a minha realidade. E a minha primeira virada não foi por conta do livro, da biografia de Rockefeller que eu li. Foi simplesmente através de um bate-papo, uma conversa com uma pessoa comum que me trouxe um insight e um resultado extraordinário. E eu entendi o seguinte: o que serve para um pode servir para outros. E hoje a gente está aqui para isso. A gente está aqui para bater um papo com uma pessoa fantástica. E quem sabe, através da história dessa pessoa, a gente consiga ter um insight, a gente consiga transformar alguma coisa em abundância financeira ou melhoria no nosso relacionamento pessoal, porque esse cara é um cara que a gente vai se identificar com ele. Diferente de pessoas atemporais, de pessoas que não são da nossa época, diferente de biografias de pessoas que já chegaram no topo e a gente acha muito distante para a gente, fica muito difícil. A gente não consegue ter uma conexão, ter uma sintonia. Então, hoje aqui, o convite é para que a gente tenha uma sintonia, para que a gente cresça junto, para que a gente tenha um ajuste e com esse ajuste a gente consiga chegar lá. Lá onde? No sucesso. Mas que sucesso? O que é sucesso? Sucesso nos seus termos. O que é sucesso para um não é sucesso para outros. Mas sem mais delongas, vamos chamar aqui esse cara que eu tô doido para ouvir a história dele e que esse insight, que essa história traga vários insights para a gente e que a gente possa ter a nossa vida repleta de contribuição com a fala desse grande amigo chamado Bruno Soares. Coisa boa, Tommy. Tem algumas coisas que a gente modela, né, cara? E a gente sempre procura modelar de pessoas de sucesso. E coisas que dão certo. Uma das coisas que eu modelei na minha vida é levar alegria para a vida dos outros nos simples atos de dar bom dia, boa tarde, boa noite. E sempre com muita alegria. E eu modelei desse camarada aí, ó, que para mim é um camarada de grande sucesso. Pô, maravilha, meu irmão. Fico feliz aí. Rapaz, eu vou te falar, o cara tá aí bonitão. É profissional aí esse vídeo? Rapaz, aqui a gente prepara para gravar sobre as próteses capilar, né, cara? Por isso que fica então o cara já está preparado. Brunão, olha, é uma honra estar aqui batendo esse papo com você, mas eu queria, cara, saber. Eu já sei onde você está hoje, mas eu queria saber desde o início, cara, onde começou isso tudo, da onde você veio, quais suas raízes. Apesar de eu já saber um pouquinho, mas vamos contar para a galera aí, para a galera saber de fato aí quem é Bruno Soares, da onde veio, para a gente poder se identificar. Pô, Tommy, então, a minha história nunca foi uma história muito triste, né, cara? Apesar de ter vindo de uma origem muito humilde, sempre tive uma história muito feliz. Tem uma família muito boa, tem assim, um patamar de família muito grande. Meus pais são grandes pais até hoje, não só para mim, mas para filhos que eles adotaram aí na vida aí. Filhos, às vezes, até mais velhos do que eles, e eles são pais para essas pessoas. Então, isso trouxe uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande na minha infância toda. Eu cresci num bairro muito humilde, em Belford Roxo, chamado Xangri-Lá, e sempre fui um camarada muito sonhador. Eu lembro que eu conversando uma vez com um amigo mesmo de infância, que eu carrego esse camarada no meu coração, e ele falando do sonho dele
de ter um emprego fixo. Naquela época de adolescência, que a gente não sabe o que vai ser da nossa vida, né, cara? E ele falando que o sonho dele era ter um emprego fixo para ganhar, na época, hoje, equivalente a uns 7 mil reais fixo por mês. E eu já falava com ele, eu lembro bem criança, falava, não, tá maluco, eu não quero ficar preso ganhando um salário fixo e ter que trabalhar 8, 10 horas por dia, não. E, cara, o Papai do Céu me levou a trabalhar no emprego fixo e hoje me trouxe até aqui. Mas toda a minha infância, cara, eu tive uma base muito bacana da minha família. Meu pai sempre foi empreendedor, nunca teve uma carteira assinada, acho que ele nunca teve nem carteira de trabalho. Minha mãe também nunca trabalhou de carteira assinada. E isso, cara, fez eu me espelhar nos meus pais. Eu tenho um orgulho muito grande de poder me espelhar nos meus pais. E lógico que depois a gente viu pessoas, eu pude acompanhar pessoas de sucesso e foi o que fez eu chegar até aqui, cara. Foi o que fez eu me permitir hoje andar. Eu posso me considerar, Tommy, que antigamente eu andava num Fusca, num Chevette, e hoje eu ando num carro de luxo, em comparação com a minha vida, né? Então, eu vim de um lugar muito simples, talvez eu não falei, é chamado Shangri-La Rosa, em Belford Roxo, cara. Eu tive lá no Dia das Mães agora para visitar minha avó, mesmo na quarentena, mas já estava muito tempo sem ver minha avó. Fui lá visitar ela, que é a mãe da minha mãe, e tive a alegria de ver pela primeira vez, tá? Foi domingo agora, o asfalto chegando em Shangri-La, um lugar que não tinha asfalto. Eu cresci caçando rã no brejo, cresci pegando cavalo no pasto, cresci correndo atrás de pipa e sempre descalço, sem o tampão do dedão, mas tive uma infância muito feliz, cara. Não existe, Tommy, hoje desculpas para a pessoa não chegar ao tão sonhado sucesso. Eu não posso falar, eu fui um diferencial do meu bairro, não, cara. Todos que estão lá ainda têm a mesma oportunidade. A vida não acabou. A vida ainda não parou. Vi pessoas que chegaram ao sucesso com 70 anos de idade. Eu conheço um camarada que hoje é meu cliente, que chegou ao sucesso com 70 anos de idade. Então, a vida ela não para. Eu tenho meus amigos lá e a vida pode dar uma reviravolta assim, ó, muito rápida. Basta a gente tomar uma decisão. Eu sempre tive a consciência que eu iria vencer na vida. E eu sei que Deus me dá forças todos os dias e não é à toa, cara, que eu vou chegar em lugar muito, muito mais longe. Muita fé, né, Bruno? Não importa as circunstâncias, né? O que você está falando aí, cara, toca muito, porque, cara, não importa de onde você veio, a tua origem, você veio de Belford Roxo, se você veio de Itaguaí, não importa o lugar que você tenha vindo do Rio de Janeiro, do interior, de Minas, de São Paulo, de qualquer lugar. O que importa é a tua crença, né? Você falou, ó, tive uma infância sem muitos recursos, mas muito feliz. Então, isso daí já dá um insightzinho, cara, de que das coisas que você vem vivendo, é a tua crença de estar sempre com essa alegria e felicidade. Agora, temos pessoas aqui, ó, já estão dizendo, ó, morei ali perto grande Alessandro. Aí, máximo esse cara aí. Agora, Brunão, qual foi teu primeiro emprego, cara? Eu sei que você sempre acreditou em coisas grandes, mas como é que foi o começo lá? Primeiro emprego, o que você fez? Cara, o que você empreendeu? Eu sempre trabalhei, né, Tommy? Eu lembro da Clara. A Clara era a esposa do seu Fausto, que morava de frente à minha casa. E a Clara fazia cocada mole para vender. Só que o esposo dela era de muita idade, muito idoso. Então ela também tinha que cuidar dele. E o lugar dela vender cocada era na frente da casa dela. E eu, com meus 10 anos de idade, 9 anos de idade, eu tomava conta das cocadas da Clara e dos doces da Clara para poder vender. Então, eu sempre trabalhei. Nunca me permiti vacilar, entendeu? Eu lembro do meu primeiro salário da Clara, cara, até hoje. Várias notas de R$1, verdinha. Eu cheguei dentro de casa, era R$13. Cheguei dentro de casa como se eu tivesse rico com R$13, cara, para minha mãe. Mas eu era muito criança. Sinistro de Belo. Valeu, Rogério. Baixada é cruel. Então, eu era muito criança, cara. E
Mas o meu primeiro emprego de verdade, com compromisso sério, chegou aos meus 14 anos. Foi quando eu fui trabalhar na serralheria do meu pai, esquadria de alumínio, e com 15 anos eu tinha minha própria serralheria, minha própria esquadria de alumínio. Porque eu trabalhei com meu pai, eu aprendi, e eu falei, agora eu tenho que ganhar algo a mais. E eu fui empreender, foi a primeira vez que eu fui empreender. Com 15 anos de idade, eu tive uma loja no nome da minha avó, essa que eu fui lá me visitar. Eu falei, vó, pega a loja no teu nome para mim, que eu vou botar uma loja para mim. E era uma loja que já era uma serralheria, que meu tio iria abandonar. Eu peguei essa loja, 15 anos eu comecei a empreender. Depois da serralheria, não deu muito certo, era muito jovem. A serralheria era muita amizade, muita colegagem e tal, e não deu muito certo. Voltei para os braços do pai, comecei a trabalhar com meu pai novamente. E com 18 anos, tirei a carteira de trabalho. E um grande amigo meu, chamado Jorge Muniz, meu amigo que tem no meu peito até hoje, um paizão para mim, e levou o meu currículo para a Bayer. E eu trabalhei na Bayer por 6 meses, fiz uma provinha, depois 1 ano, 2 anos, contratinho de 2 anos, aí teve uma prova para efetivar, fiz a prova, passei e efetivei na Bayer. Trabalhei na Bayer por 11 anos. Entrei na Bayer em 2007, entrei na Bayer calma aí que eu sou um pouco ruim de data, tá? Entrei na Bayer dia 29 de fevereiro de 2007 e saí da Bayer dia 28, que era ano bissexto, e saí da Bayer dia 28 de fevereiro de 2019. Então, eu trabalhei na Bayer por 12 anos seguidos. Agora que eu me liguei, que eu falo para todo mundo que é 11, cara. Eu lembrei da data aqui, foi em 2007 que eu entrei e saí em 2019 por conta de... A Bayer virou uma bolha na minha vida, que onde eu cresci dentro dessa bolha e a bolha já não cabia mais eu dentro dessa bolha. Algumas coisas me fizeram enxergar, não foi ganhar o dinheiro, não foi estar ganhando dinheiro que fez eu sair da Bayer. O que fez eu sair da Bayer, porque eu já estava acomodado, foi um dia eu ter chegado no Hospital do Fátima, em Nova Iguaçu, e eu estar parado ali, sentado, esperando ser atendido, chegar um camarada chamado Wallace Fly, vendendo balinha de coco, arrumado de terno, puxando um carrinho, muito alegre, falando, arranhando inglês, português, tudo embolado, e ele vendeu naquele dia ali 35 pacotinhos de bala a R$10, era 6 balinhas de coco. Eu contei, falei, não acredito, 35 pacotinhos de bala, R$350 em 1 hora. A balinha de coco, esse cara gasta R$3, R$2 por pacotinho, o cara lucrou R$300. Eu falei, não. Um camarada vendendo bala tá ganhando mais do que eu trabalhando numa multinacional. Era um status gigantesco que eu tinha, porque eu funcionário da Bayer, multinacional. A gente brincava aqui em Belfort Roxo, se fosse parado com um carro, tivesse documento atrasado, a gente apresentava o cartãozinho da Bayer e a gente era liberado. Uma multinacional, um status gigantesco, e ver um cara vendendo bala. A gente pode dizer que o vendedor de bala, qual é o talento que esse cara nasceu para ser vendedor de bala? Nenhum, ele criou um talento. E eu já tinha um talento, né, Tommy? Que é a minha empresa de implante, de prótese capilar, que eu já aplicava esse talento, que eu já tinha clientes pelo Brasil e alguns clientes em outros países. Então, eu já estava conquistando espaço. E eu falei, não, agora chega de Bayer. Conheci outros mercados quando a minha visão começou a abrir, quando eu tomei essa decisão. E hoje eu posso falar que eu sou um mero empreendedor. Gosto de empreender. Não me sinto satisfeito quando eu cresço dentro de uma bolha. Eu acho que eu tenho que alcançar algo mais. Na prótese capilar, eu alcanço um espaço muito grande, sou muito feliz. Eu tenho amigos meus falando, meus clientes viram meus amigos de verdade. Eu pego vários insights desses clientes. Meus clientes me ensinaram muita coisa. Aprendi muito aqui com meus clientes, mas eu sempre empreendo, sempre busco algo novo. Então, meu primeiro emprego, cara, foi aos 10 anos de idade, vendendo cocada para dona Clara. E
eu nunca na vida vou parar de trabalhar. Muita gente fala, pô, mas tu vai se aposentar não, Bruno? Tu vai sair da baia e tu não vai se aposentar. Cara, eu não quero me aposentar. Eu quero trabalhar um pouco menos. Quero diminuir 2 dias de trabalho, mas eu não quero ser aquele coroinha de 70, 80 anos que não faz nada na vida. Eu quero ser uma pessoa de 70 anos que tem pelo menos 2 dias da semana ocupado com um trabalho que está rendendo bons frutos para a minha família e bons frutos para a sociedade em geral, né? Porque hoje eu tenho 34 anos de idade, eu posso falar que tem pessoas que se espelham em mim, que eu todos os dias peço a Deus para não deixar eu escorregar, porque se eu escorregar, algumas pessoas também vão escorregar junto comigo. Imagine com 70 anos. Eu não posso largar essa corda. Então, eu nunca vou querer parar de trabalhar. Por isso que eu não esquentei a cabeça com a aposentadoria. Por isso que quando eu abri mão da baia, falei, não esquento mais a cabeça com a aposentadoria. Até porque hoje a aposentadoria do governo não é aposentadoria, né? Não te dá abastança de nada. Vai parar de trabalhar e vai te faltar o teu remédio. Então, não dá para contar com o INSS. Então, esse foi um dos motivos de eu ter largado o meu maior, grande emprego de carteira assinada, né? E eu acredito que único, porque eu não busco mais emprego de carteira assinada, nem quero carteira assinada mais na minha vida. E o meu filho, eu preparo ele para ser um empreendedor, né? Grande Nicolas, você percebe que o Nicolas ele tem visão. Ele com 4 anos de idade. Isso aí, isso é verdade, isso é verdade. Já puxou o DNA do pai. Agora, Brunão, você foi um cara que foi na contramão até da tua família, né? Porque todo mundo era empreendedor. E aí tu conseguiu um emprego de carteira assinada. E lá dentro, nesses anos todos, você se sentia incomodado com aquilo ou foi só quando tu viu o Fly ganhando R$ 350 por dia? E só fazer um adendo aqui, o pessoal acha que é demérito, o cara está vendendo bala no sinal. Eu vou falar, para a pessoa que ganha um salário mínimo, eu vou falar para você aqui, Bruno, que você sabe lá que eu tenho um comércio tradicional e pessoas que vendem bala no sinal, no final do dia, vão lá trocar as moedinhas por notas, porque as moedinhas interessam para o meu comércio e as notas interessam para ele ir embora para casa com dinheiro ali. E vou te falar, você tem ideia de quanto que eles trocam de moeda no final do dia? Começando a vender bala ali de manhã e aí por volta de 5 horas da tarde, sabe quanto que eles trocam lá? Deve chegar uns R$ 300. Não chegou. Sim, tem dias atípicos, final de semana, que até chega a isso. Mas a média do dia de semana lá é de 120 a 150. Consegue fazer uma conta rápida aí? Todos os dias. Todos os dias. Exatamente. Então, muita gente, eu acho que isso daqui dá para dar uma outra visão para as pessoas de que a gente já nasce vendendo. A gente já nasce vendendo. Quando a gente é criança e chora, a gente se vende para a mãe, para ele ir lá e pegar a gente no colo, aquela coisa toda. Então, a gente, muitas vezes, quando se fala em vendedor, né, Bruno, a gente pega e tem aquela ideia daquele cara que bate porta em porta, suado, que não tem nada a ver, e a gente não quer aquilo para a nossa vida. E aí, como você está dizendo aí, o Fly, você sabe que minha esposa é advogada, e ele, de vez em quando, eu esbarro com ele no fórum de Nova Iguaçu, e eu não sabia que ele era vendedor de doce e de bala. Porque ele vinha, chegava falando inglês, de terno e gravata, cara, mais bem arrumado que qualquer advogado que eu via lá, com a maletinha dele de couro, falando inglês nos corredores lá. Eu falei, caraca, esse advogado é fera. Minha esposa falou, não é advogado não, pô, ele vende bala. Eu falei, como assim esse cara vende bala, pô? O cara tá na beca, o cara é juiz. Ela falou, não, vamos comprar um doce com ele. A gente foi, cara, deu vontade de comprar tudo que ele tinha naquela maleta lá, cara. É isso mesmo. Ele é fantástico, sou fãzaço. E hoje eu tenho o prazer de ter a amizade dele. Olha só que... E ele sabe disso, ele sabe dessa história. Já contei essa história com ele.
Sou fãzaço daquele negão. O cara é fera. Fera demais. E assim, aí já muda um pouquinho a história do empreendedorismo, né? Ah, para ser empreendedor tem que ter muito dinheiro, tem que ser isso, tem que ter aquilo. Cara, não. Se você utiliza o seu talento para o melhor, você vai conseguir chegar. Mas além de ver o Fly, quando você trabalhava lá dentro da Baia, você tinha algum sentimento de que, cara, aquele ali não era o teu lugar, que você podia mais? Tome, não desliga, vou pedir para a Jéssica trazer uma extensão para mim. Estamos ao vivo e a bateria está acabando. Tá bom, sem problema. Não precisa sair, não. Gente, olha só que bacana, que insight que a gente pôde ter com essa história do Bruno. Um cara que trabalhava numa empresa multinacional, que tinha lá o seu salário certinho, todo mês, no final do mês, chegava aquele salário certinho, né, Bruno? E ele viu que uma pessoa que vendia bala ganhava mais do que ele. Isso daí hoje, deu... cara, falando sobre vendas, voltando aqui, quebrando um pouquinho o roteiro. O Nicolas, ele sabe negociar tanto, cara. Por exemplo, hoje foi dia de vacina. A Jéssica levou ele para tomar uma vacina, se não me engano, vacina de sarampo ou da gripe, alguma coisa assim. Aí, quando ele tava indo, ô mãe, pra onde a gente vai? Tu vai tomar vacina. Pô, mãe, tu vai me levar para eu me machucar mais uma vez? Eu já tô com 2 machucados. Tu vai me machucar mais uma vez, mãe? Esse sabe negociar, cara. Não, filho. Ué, mas o moço falou, ele tomou a última vacina dele tem 1 ano, cara. O moço falou que a minha próxima vacina ia ser só com 11 anos, mano. Eu só tenho 4. Cara, esse sabe negociar. Quando tem uma percepção diferenciada, cara, não adianta, não vai conseguir quebrar na ideia, né? Cara, não quebra. A festinha dele, dia 4 de junho, aniversário dele. A gente sempre comemora, eu gosto de comemorar até o meu, né? O dele, então, fico feliz da vida. O aniversário dele, dia 4 de junho, aí não vai ter festa por causa da quarentena. Ele, mãe, mas por que não vai ter festa, mãe? Já tá tudo pago, tudo organizado. Por causa da quarentena. Mãe, faz a festa só pra gente aqui no quintal. Não precisa trazer o jogo que tá lá fora. Caralho, ou seja, vai ter a festa. Rapaz, isso é muito esperto. Mas sabe o que é isso? É o feeling. É aquela história de que a gente é média, né, Tommy? Hoje não é das 5, e sim das 6 pessoas que a gente anda. E até os programas de internet, que é a 6ª pessoa na nossa vida hoje, até os programas de internet do Nicolas, que está aqui do meu lado, dá um oi lá, filho. Até os programas de internet do Nicolas são programas educacionais. Vou ligar assim, 1 minuto, um segundo. Vou ligar aqui o carregador. 1 segundo. Beleza. Então, continuando aqui o que eu estava dizendo, vocês veem uma pessoa com salário bacana, trabalhando num lugar legal, vê uma pessoa num serviço informal ganhar mais dinheiro do que ele, e isso daí levou ele a ter coragem de largar esse emprego aí, de abrir mão de um emprego tradicional, de um emprego onde ele, em hipótese nenhuma, iria ser mandado embora. Era muito estável lá, né, Bruno? Não tinha muito medo, assim, de ser mandado embora. Muito, cara. O gerente da Baia, o supervisor falou, Bruno, o gerente quer conversar com você. Depois de já ter pedido, já tá com a carta na mão, tudo para assinar a demissão, o gerente me chamou, Bruno, tem certeza? Tem certeza que quer ser mandado embora? Eu quero sair. E aí ele, cara, tem certeza? E a gente conversando, eu tentando me convencer, eu tive que falar com ele, cara, olha só, hoje, trabalhando dentro da minha casa, eu ganho mais do que você. Aí ele, calou a boca. Não teve mais o que falar. Porque o empreendedorismo meu já tinha virado uma empresa. Hoje, eu posso falar que eu sou funcionário de mim mesmo, né? Eu sou o meu funcionário. E eu sou o meu patrão. Às vezes eu até faço reunião comigo mesmo, começo a falar sozinho. Por isso que o pessoal chama de empreendedor de maluco, né? Ó, empreendedor, o cara tá bem, mas de vez em quando fala sozinho, não sei. Então, rapaz, mas foi uma decisão que na minha família foi difícil de gerir. Minha esposa, meu avô é aposentado da Petrobras, né, cara?
Então ele fala, não, tu não vai largar. Bruninho me contou 20 histórias de amigos deles que montaram mercearia, montaram bar, montaram um bocado de coisa. Na época era quitanda, né? Montaram quitanda e saíram da Petrobras, que isso tudo estava dando muito dinheiro e não deram certo. Só que eu falei, vô, eu não me espelho nessas pessoas. Eu me espelho nas pessoas que deram certo e eu vou dar certo. Minha esposa, tanto que quando eu pedi demissão da Baia, Tommy, eu cheguei em casa e falei, pedi demissão. Porque se eu falasse que eu ia para pedir demissão, eu ia ter briga antes de sair de casa. Eu tive que chegar e avisar, Jéssica, hoje eu pedi demissão. Rapaz, mas Jéssica ficou assustada, uma semana com azia, passando mal, até ela perceber que a vida ficou bem melhor comigo aqui, à disposição da família, à disposição da empresa. Ela começou a me ajudar mais, porque ela ficou preocupada também, né? Ela ficou muito preocupada de não dar certo as coisas. Então, ela começou a cooperar com o tempo dela aqui comigo. E isso fez também que o negócio crescesse. Ela organizou, porque eu, apesar de ser empreendedor, eu não sou muito organizado com finanças. Eu sei que eu tenho que reservar um tanto, mas eu sempre fui assim, gastão. Se eu puder ajudar, eu faço para ajudar. Se eu ver uma pessoa precisando de algo, que é a mesma coisa que eu estou precisando, e essa pessoa tomou atitude, às vezes, primeiro do que eu faço pela pessoa. Vamos lá, ajuda, porque mesmo que não venha para me ajudar novamente, mas depois eu conquisto para poder fazer para mim. E a Jéssica podou isso um pouco. Ela, calma aí, Bruno. Então, ela podou as arestas e fez com que eu andasse um pouco mais estável. Mas até hoje eu não consigo parar com isso. Se eu estiver precisando de algo, essa semana mesmo aconteceu isso, que por isso que veio na minha mente um camarada que estava fazendo um negócio que eu preciso de fazer, e a gente conversava muito, só que ele começou antes de mim. Aí eu fui lá, tirei do meu bolso, financeiramente ajudei ele. Toma, amigo, para ele resolver logo a situação dele. Porque, cara, ele já resolveu a dele, ponto, agora é só a minha. Porque talvez eu começaria a minha, ele estaria fazendo a dele até hoje e nenhuma das duas ia ter acabado. Então, eu sempre pensei dessa maneira. Vou ajudar, resolve logo um, depois a gente resolve outro. E com isso eu não conseguia ter um controle muito grande financeiro, né? Pô, Jéssica controlou do jeito, rapaz, que o negócio deu certo. O financeiro tá redondinho, graças a Deus. Foi redondinho. Brunão, isso aí me trouxe uma questão que até aconteceu comigo e acredito que aconteceu com você também, e acho que acontece com a maioria dos empreendedores, né? Das pessoas que largam o tradicional para empreender. Eu acho que é a questão da família. Eu lembro que quando eu larguei o funcionalismo público para me aventurar na carreira de empreendedor aí, de começar os meus negócios próprios, eu lembro que minha mãe também ficou com aquelas cólicas, porque é funcionária pública, hoje é aposentada, mas a vida inteira funcionária pública, ou seja, dentro daquela estabilidade ali. Como assim vai largar a estabilidade para poder arriscar? E depois, como vai ser? Então, geralmente a gente tem uma dificuldade, né, cara, do apoio familiar. Mas no final, todo mundo entende, no final, quando dá certo, né? Pode ser que não dê. Mas quando dá certo, todo mundo entende de uma maneira diferente. Mas como é que cara, atravessar esse desafio aí para quem está escutando a gente e quer empreender e, de repente, não tem aquele apoio da família que quer que trabalhe de 8 às 5 e fique ali fechado naquele mundo, naquela bolha, como você falou? Então, Tom, devido à minha doutrina, cara, eu sou cristão evangélico e, cara, quando eu resolvi casar, eu já conhecia a doutrina do casamento dentro da minha religião. E eu sei que tem que ter acordo sempre, tem que ter companheirismo, tal, mas, cara, a gente também sabe que o homem é o cabeça do lar. Então, respeitando as mulheres que estão aqui participando com a gente, nós hoje temos muita igualdade, né, entre homem e mulher. Tanto o homem quanto a mulher, quando a gente tem uma decisão, quando a gente
tem um sonho, tem um desejo, cara, não quer dizer que o casal seria muito bom, que o casal caminhasse junto a todo instante. Mas quem tem o sonho, se ele não correr atrás do seu próprio sonho, o outro nunca vai realizar o sonho dele. Então, isso fez com que eu tomasse a minha atitude. Isso fez com que eu desse o meu primeiro passo para poder mostrar que eu estava certo. Se eu estivesse errado, se acontecer, eu ia ter que recomeçar tudo novamente. Mas se eu não tivesse tentado, eu nunca ia saber se eu iria conseguir. Eu ia ter sempre esse remorso dentro de mim. Cara, e se eu tivesse tentado com 30 anos? E se eu tivesse tentado com 25 anos? Se eu tivesse com 50, 55, 60 anos lá dentro da baia, um chefe provável dentro da baia e um ancião lá dentro e pensando, e se eu tivesse tentado lá quando eu era jovem? Então, foi isso que fez eu tomar a minha atitude. Realmente foi um pouco difícil, foi um atrito muito grande. Meus pais, eu lembro que quando eu tomei essa atitude, logo depois, foi me apresentada as criptomoedas, eu fiz investimento em criptomoeda. E eu investi todo o fundo que eu tinha, zerei. Tum. Todo o fundo que eu fiz, Jéssica, eu tenho um dinheiro para a gente viver um tempo, caso dê errado. E eu pedi demissão da baia, no mesmo mês eu investi aquele dinheiro que eu tinha o tempo para poder sobreviver. Rapaz, nesse dia eu fui na reunião que tu me convidou, né, Tony? E a Jéssica, que tu sabe da história, vou contar aqui, a Jéssica trancou a porta da casa. Quando eu cheguei em casa, mais ou menos 1h da manhã, a porta estava trancada e ela falou que eu não iria entrar dentro de casa, fez um escândalo. No dia seguinte, os meus pais, eu acabei entrando dentro de casa, tá? Não dormi no quintal, mas no dia seguinte, meus pais fizeram café da manhã, me chamaram para conversar e falaram que Deus não estava nesse negócio, que isso não era para mim, que eu tinha que ter um acordo com a minha esposa, que se está tendo conflito, Deus não está habitando, tudo mais. Eu falei, cara, se Deus colocou isso na minha cabeça, eu não sou maluco. Se Deus já falou comigo, como que Deus não está no negócio? Como que os outros vão enxergar que Deus não está no meu negócio? E aquele todo o dinheiro que eu tinha juntado para passar um tempo, passar talvez um ano, virou um dinheiro para eu poder passar 10 anos por conta desse investimento. E eu voltei com esse dinheiro todo. Você sabe, daquela vez que nós fomos a São Paulo, encontramos com os chineses, tu abriu aquela negociação e eu voltei com esse dinheiro todo para o meu primeiro investimento da prótese capilar. Estamos em crise, não está entrando prótese capilar no Brasil e eu tenho prótese para trabalhar durante um ano. Todos os dias trabalhando. Então, Deus tem me dado insights, a gente pode usar essa palavra aqui também, né? Deus tem me dado pensamentos muito lá na frente, que eu sei que se a gente não investir, a vida é muito curta. Hoje, por exemplo, eu posso parar de fazer uma atividade para começar uma outra atividade, ou para fazer uma nova pesquisa. Se eu estivesse trabalhando fixo, amanhã eu teria que estar acordado 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, para estar saindo de casa 7h20, mais ou menos, para estar pegando 8 horas de trabalho. Então, isso que me incomodava demais. E de 8 horas até as 5, eu estaria preso. Não poderia mais pegar no celular. Amanhã, sabe o que eu faço agora? Eu acordo 5h30, 6 horas, leio um pouco, dou uma olhada nas minhas redes sociais, respondo inúmeros clientes que estão falando comigo, faço meu exercício matinal, tomo meu café, estou pronto para trabalhar às 8. Estou aqui atendendo meus clientes às 8. Se eu quiser parar de trabalhar 9, eu paro, porque eu sou o meu patrão. Eu tenho uma equipe que trabalha aqui comigo, que eu treino para isso também, tá? Não treino a minha equipe para ser uma equipe engessada, não treino a minha equipe para parar no tempo, treino a minha equipe para poder crescer, para evoluir, falo com as meninas para poder evoluir, ensino tudo que eu sei para elas, só que cada um tem uma visão, tem pessoas que têm muito medo. E realmente, eu respeito. Por quê? Também a gente tem que respeitar. Porque tem pessoas que têm medo de andar na corda bamba, que tem medo de cair. Só que do outro lado da corda bamba pode estar o nosso tão sonhado sucesso. Verdade, Bruno. Verdade. Isso aí na verdade, é fato.
Só abrir um adendo aqui rapidinho, mandar um beijo para a tia Carminha aqui, fez vários comentários aqui, ficou até com pena da minha mãe, que ela deve ter lembrado aí, deve ter sido confidente dela, deve ter confidenciado lá, ai meu Deus, meu filho largou o emprego, e agora largou o emprego público, e agora está aí nessa loucura de empreender. Mas é aquele negócio, né Bruno? A vida de quem é empreendedor, ela tá pautada nos altos e baixos, mas também está pautada em alguns acertos que dão uma virada bacana. Eu ouço aí de um grande amigo meu, ele fala, você não precisa acertar todas as vezes. Aliás, um grande amigo meu não, que fez a nossa última live aí, Carlos Soares, ele fala, cara, você não precisa acertar várias vezes. Você acerta uma só. Mas como é que você acerta essa uma? É tentando várias vezes, né, Bruno? E, assim, cara, eu tenho uma percepção tão incrível com você que quando, às vezes, alguém me pergunta alguma coisa, eu falo assim, cara, nesse período de crise, poxa, o que a galera está fazendo para poder dar uma virada? O que a galera está fazendo para monetizar, para ganhar um dinheiro? Porque, assim, tem muitas pessoas na crise que só ficam falando coisa negativa, né? E a negatividade acaba chegando mais ainda para ela. E tem muitas pessoas que na crise estão se reinventando e estão dando o seu jeito. Bruno, aí é muito incrível. Quando alguém vem me perguntar, cara, a gente está em crise, o que a gente pode fazer? Primeira coisa que vem na minha cabeça foi assim, é só dar uma ligadinha para o Bruno e ver o que ele está fazendo. Porque provavelmente ele já viu alguma coisa, já enxergou alguma coisa para poder fazer nesse período. E, de fato, eu não estava errado, cara. Antes de eu te ligar para perguntar, tu já tinha me ligado e falado, nesse período de crise já estou fazendo isso. Se precisar de alguma coisa, estou aqui. Eu falei, caramba, olha só, realmente o pensamento positivo, a crença e a fé de que, assim, não é que nada vai abalar, a circunstância a gente não pode mudar, mas a nossa decisão pode ser de ficar preso à circunstância ou mudar toda a situação. E isso daí aprende muito contigo, isso daí para mim é surreal. E falando nesse período de crise aí, nessas coisas, cara, o que você pode dizer para as pessoas para que a gente possa interromper um pouquinho essa coisa de pensamento negativo, como que a gente possa se reinventar com isso? Porque a gente sabe que no período de crise, se a gente for estudar aí as biografias de sucesso, as maiores fortunas, e ouvir isso de você, foram criadas nas crises. As maiores crises trouxeram as maiores fortunas. Não estou falando aqui que, então agora vai todo mundo ficar rico. Não. Eu estou dizendo o seguinte, que a gente pode pensar no pior ou pode pensar no melhor. E o que você pode dizer aí para a gente, qual o direcionamento para a gente pensar sempre no melhor nesse período? Então, Tom, as pessoas de sucesso, só existem dois perfis de pessoas de sucesso. Os que já nasceram com talento, que as pessoas com talento nato, para os meus amigos que criam passarinho, que eu tenho muitos amigos que na época eu criava passarinho, que falam que são os passarinhos crônicos, ou jogador de futebol, a gente pega aí o Neymar, cara, é indiscutível. É um camarada que tem um talento nato, entendeu? Ele tem um talento nato, ele é de nascença, e para mim é o melhor jogador de futebol do mundo. Muita gente não concorda, gosto não se discute, mas que joga muita bola, tem um talento nato. E nós temos aqui o Cristiano Ronaldo, que é um camarada que treina. É o melhor do mundo porque treina. Então, só tem duas pessoas, as que nasceram com talento nato e as pessoas que desenvolvem esse talento com o tempo. E, cara, todos são capazes. Porque você percebeu que um nasceu já sabendo que ia ter aquele sucesso ali. O outro teve que se moldar. E eu tive que me moldar, Tommy. Eu tinha tudo na vida, apesar de toda a felicidade, para ser uma pessoa medíocre. Não, eu estou falando de medíocre, né? Muita gente liga essa palavra uma palavra ruim. Medíocre, de mediana, de levar uma vidinha tranquila, porque eu conquistei uma família, conquistei uma casa, conquistei um carrinho, uma vidinha e um inho, ia viver tudo pequenininho na minha vida. Só que eu sempre sonhei muito grande. E foi isso que fez eu modelar em pessoas de sucesso.
e eu ter que me reinventar todos os dias para desenvolver talentos novos. Todos os dias ter que desenvolver. Eu não nasci, Tommy, sabendo transformar a vida de pessoas igual eu transformo lá na empresa Nova Visual Prótese Capilar. Igual eu levo alegria. Hoje, graças à crise, agradeço muito a essa crise, eu atendo o Brasil inteiro, sem o Brasil precisar vir até aqui com as nossas próteses de envio. E isso tem dado resultado muito grande lá na nossa empresa. E, cara, eu pude me modelar em pessoas que tiveram sucesso. Eu tive que aplicar várias teorias dessas pessoas na minha vida para eu conseguir ter esse talento de modificar a vida de pessoas, para eu conseguir ter talento de fazer negócios novos. Eu faço negócios de coisas que eu nem sei, de coisas que eu nunca vi, às vezes. Tenho negociado equipamentos, utensílios para Covid que eu nunca vi na vida. E tomara que eu nunca veja, que eu não pegue esse treco, entendeu? E isso foram talentos que eu tive que desenvolver em mim, que eu não nasci com esses talentos. Então, todo mundo, Tommy, consegue ter sucesso. Basta desenvolver o talento. Não precisa nascer talentoso. A pessoa pode desenvolver o talento que ela deseja ter. Basta treinar, basta se doutrinar. Agora, dormindo até 9 horas da manhã, não lendo, não ouvindo pessoas de sucesso, não seguindo pessoas de sucesso, não ajudando ninguém, porque a gente aprende muito mais quando a gente ajuda do que quando a gente é ajudado. Isso é fato. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa dentro do carro, né, saída da Ayrton Senna, eu lembro até hoje: Bruno, tu quer ter sucesso? Ajuda pessoas a alcançarem sucesso. Essa pessoa, estou aqui no vídeo com ela hoje, quando ela me falou isso, e hoje eu tenho prazer quando eu ajudo uma pessoa e essa pessoa chega ao sucesso. Essa pessoa chega a ser sucesso, quando eu falo, não é só financeiramente, não. É ser reconhecido por algo. É a pessoa apresentar um bom trabalho, é a pessoa ser procurada, pessoas procurarem aquela pessoa ali para poder desenvolver alguma coisa para ela. Isso é sucesso. Porque eu tenho um camarada aqui hoje que eu conheci, então, que ele tira 3 meses da vida dele por ano para ir atender os ribeirinhos e os indígenas na Amazonas. 3 meses da vida dele. E isso é o sucesso da vida dele. Ele trabalha 9 meses e 3 meses ele para. O sucesso da vida dele é ajudar os ribeirinhos e os indígenas. Feliz da vida. Talvez ele não esteja na live, que foi a primeira vez, primeiro contato que eu tive com ele hoje. Apliquei uma prótese nele, deixei ele saindo daqui feliz da vida. Vou divulgar as imagens dele amanhã, ele me permitiu. E o sucesso da vida dele é esse. Só que ele nasceu com esse sucesso, parando de trabalhar 3 meses. Imagina o quanto ele não trabalha durante 9 meses para ter esse sucesso. E imagina o quanto esse camarada não é abençoado durante esses 9 meses para poder conseguir tirar 3 meses, que não é férias. Ele para de trabalhar para ir trabalhar em outro lugar. Essa é a felicidade da vida dele. Então, doutrine a sua mente, doutrine o seu corpo para poder alcançar talentos novos. E com certeza todo mundo vai conseguir brilhar. Caramba, Bruno, você foi falando aí, cara, eu fui lembrando de coisas, até mesmo coisas que passei junto com você para chancelar o que você está falando. Antes disso, queria só mandar um grande abraço aí para o Fly. Fly entrou aí, ó, e tá grande dando... Fly, falei de você aqui, meu aí, amigo. Ó, tá aí. Fly, tá convidado aí para poder fazer uma live com a gente aí, tá? Mas, Bruno, o que você pegou, olha só que bonitão, ó, terno e gravata, até a foto dele lá tá ímpar, né? Mas, Bruno, uma coisa que você falou aí, cara, que veio muito agora na minha mente, é a disciplina e a constância que você tem. Cara, você falou aí, deu uma deixa de que acorda 5h30 da manhã, faz as suas atividades e 8 horas, depois de ter feito várias coisas, ter lido, ter se exercitado, ter respondido a suas redes sociais, e mesmo com todo, vamos dizer assim, né, hoje da maneira que você vive, né, poderia estar acordando 9 horas, mas não está deixando de acordar cedo e fazendo a sua parte.
Eu falo, Bruno, que é muito incrível. Você falou, eu te apresentei o mercado de cripto. Só que eu fiquei impactado de eu ter estudado isso, ter visto isso, ter, sabe, me aprofundado nisso, ter te apresentado isso, e alguns meses depois você está me ensinando a fazer arbitragem com criptomoeda, me ensinando a fazer trader. Eu falei assim, caramba, como pode? Eu que apresentei o mundo para o cara, e o cara tá lá, tá lá na beira da praia, comendo um peixe, e fala, ganhei tanto hoje fazendo. Eu falei, como assim, cara? Me explica aqui, me ensina como é que é. E, de repente, o tempo passa, aí entra aí, a gente conversou um pouquinho sobre Bolsa de Valores. Cara, aí, outra vez que eu fui encontrar com você abriu o teu celular e falou assim, então, cara, tô operando aqui na Bolsa, conheci esse aplicativo aqui, tô falando com o dono não sei da onde. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara, não é só a visão e a percepção. Você vai lá, você estuda, você aprende e com disciplina e constância você consegue, de fato, desenvolver novas habilidades. Porque não é só uma única habilidade que você tem dentro do empreendedorismo. As novas que chegam para você, qualquer pessoa que chegar com alguma coisa para você hoje, daqui a uma semana, você está sabendo mais do que essa pessoa. Agora, não é do nada. Cara, tu vira à noite, já cansei de ver aí, às vezes terminando os trabalhos aqui de madrugada, vou dar uma boa noite. Ih, cara, o cara tá online ainda. Ou seja, tá a madrugada inteira trabalhando e ainda acorda cedo. Então, de fato, Bruno, só para chancelar o que você falou aí, realmente não precisa nascer com talento. Cristiano Ronaldo, assisti um vídeo aí no canal de um grande amigo nosso aí, Lucas Tilt, ele estava falando do Cristiano Ronaldo, que ele teve antes de se tornar o melhor jogador do mundo, ele pegou e teve um acidente de carro, cara. Ele já estava bem sucedido, ainda não era um dos melhores jogadores do mundo, mas ele bateu em Londres, dentro de um túnel, com a Ferrari. Cara, mas foi um acidente, assim, horrível. Se quem pesquisar aí na internet vai ver como ficou a Ferrari dele, que foi até leiloada depois por 10, 20 vezes o valor que ela, se fosse nova, que ela valia. Mas no dia que ele bateu com a Ferrari, bateu e, cara, veio, em 5 minutos chegou o bombeiro, chegaram as ambulâncias, tudo, e os caras estavam querendo levar ele pro hospital. Não, vamos pro hospital, porque tal, não sei o que ele... Não, mas eu não tô legal? Não, você tá legal, mas agora a gente tem que fazer um exame. Ele falou assim, não, cara, não posso fazer exame, eu preciso treinar. Eu vou pro treino. Ele largou o carro dele batido e foi para o treino. Ele não negociou, cara. Não negligenciou. Não abriu mão de treinar mesmo... Cara, a gente bateu com o carro. Não importa que seja o Cristiano Ronaldo, não importa se pode ser um Fusquinha, pode ser uma Ferrari. Cara, mexe com o teu emocional. Você bateu com o carro. Ainda mais homem, né? Homem tem aquela coisa com o carro. Arranhou a roda, tu já fica desestabilizado. Tu já fica doido. O cara destruiu o carro. Tá bom, eu sei que eu destruí, eu sei que eu tô mal emocionalmente, mas eu não quero saber. Eu tenho que treinar. O meu compromisso é treinar. É treinar hoje, é treinar agora. Valeu, galera. Fica aí com o carro, fica aí com a ambulância, fica aí todos vocês. E foi treinar, cara, no dia do acidente. Ele só falou que sofreu um acidente depois do treino para o técnico lá e para os amigos dele lá do futebol. E aí eu vejo isso, cara, chancelando o que você falou, cara, é exatamente o que você faz. Você não negocia, você não negligencia. Se você está entrando num ramo novo, cara, você entrega mais do que o combinado. Você estuda mais do que as pessoas de costume, né, vão fazer para entender um pouquinho daquilo ali. Então, eu tenho uma dica, Tommy, antes de finalizar. Vai lá. Eu tenho uma dica que é o seguinte, cara. O que fez eu conseguir conhecer as coisas foi o quê? Procurar as coisas fáceis para conhecer. Entendeu? As coisas que pelo menos eram fáceis para mim. Por exemplo, aprender inglês sempre foi uma coisa muito difícil para mim. Talvez por falta do tempo eu não procurei aprender inglês. Coloquei outras prioridades e procurei ter amigos que falam inglês para poder me ajudar de vez em quando nas negociações. Mas, por exemplo, criptomoeda é um mercado muito fácil demais.
Então, por isso que eu aprendi criptomoeda. Bolsa de valores, eu achava aquilo ali coisa de louco. Rapaz, quando eu fui ver, é muito fácil. Eu tentei 3 vezes fazer engenharia civil. Só que quando eu chegava no terceiro período, o negócio começava a ficar difícil, rapaz. E eu sem nota vermelha nenhuma. Nunca reprovei, nunca tirei nota vermelha. Eu abandonei. Eu fiz um curso com um amigo, que é esse meu amigo, que eu contei a história lá do início, que eu carrego ele no peito, que o sonho dele era trabalhar carteira assinada. Fiz um curso de automação industrial. E ele ia para aula todos os dias e eu faltava todos os dias. Ele falava, Bruno, tu vai perder. E eu pagava em dia o curso e ele, tu vai perder, tu vai se reprovar, o negócio tá muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu ia para aula. A aula era de 6 às 10. Quando dava 7h30, eu falei, vamos embora. Ele, porque eu entendi, cara. Ele, tu é maluco? Eu falei, entendi, pô. Depois que eu entendi, já era. Não adianta falar mais nada para mim. Então, as coisas fáceis para mim, foi essas coisas que eu procurava me agarrar para poder ter sucesso. O que foi fácil? Eu hoje aplicar a prótese capilar, para mim ficou muito fácil. Importar a prótese capilar, para mim ficou muito fácil. Mas eu talvez montar uma mega empresa, fazer tudo certinho, tal, isso para mim era mais difícil. Eu me afastei do que era mais difícil. Então, essa é uma dica para quem quer ter sucesso. Procura o que você tem mais facilidade de fazer e desenvolva essa habilidade. Que todo mundo, o Fly, por exemplo, tem a habilidade de vender balinha. Então, acho que se eu vendesse balinha de coco, cara, se eu estivesse vendendo cocada para Clara até hoje, eu ia ganhar o que o Fly ganha? Não iria, sabe por quê? O prestígio que ele conseguiu fazer nas ruas, talvez eu não consiga. Que ele conquistou nas ruas, o Fly não é um vendedor de bala, ele é um vendedor de prestígio. As pessoas compram por causa do prestígio dele. Compra porque ele apresenta. Então, quem tem essa facilidade, ou quem tem uma facilidade A, B ou C, desenvolva a facilidade que tenha, que com certeza vai conseguir empreender e vai ter uma vida muito mais feliz do que presa numa carteira assinada. Certíssimo. E o que eu vejo, Bruno, também é que é uma coisa que você aplica muito, que você faz muito, é o seguinte: a gente fica olhando a grama do vizinho e quer, se o vizinho está dando certo com aquilo ali, vou fazer isso daqui também. O que eu sempre percebi em você é que você acredita no teu coração, cara. Aquilo que você acredita que vai dar certo, não importa o que vão dizer. Você vai até o final. E se não der certo, não tem problema. Você vai em outra coisa. Mas você não deixa de acreditar no que é seu e não fica olhando para o que é dos outros. O que é dos outros é o que você falou. Cara, o que é para o Fly, é para o Fly. Deixa para ele. O que é para mim? O que eu acredito? O que eu sinto? E a gente tem muito disso, né? Primeiro, os sonhos ceifados por pessoas que querem dizer o contrário daquilo que a gente pensa, e a gente abrir mão daquilo que a gente sabe que gosta ou quer fazer para fazer o que outras pessoas estão fazendo e está dando certo. Às vezes o que dá certo para um não dá certo para outros, mas talvez o que a gente tenha terceirizado, o que você tenha terceirizado de insight aí, cara, o que eu vi de comentário aqui, de caramba, que legal, preciso me reinventar. Olha, poxa, tive um insight. Tu não tem noção de como que a galera tá interagindo aqui, como que tá a retenção. A galera ficou com a gente aqui até agora, até o finalzinho. E, Bruno, vou deixar aí você dar a tua palavra final. Já falaram aqui 5 vezes para a gente fazer de novo, entendeu? Então, isso daí já diz que foi muito bacana. Provavelmente a gente tenha conseguido contribuir, né, com alguém, contribuir com algum insight na vida de alguém. Se não contribuiu agora, a gente contribui depois. E antes de deixar você finalizar, queria falar para todo mundo, não sei se vocês pescaram isso daí, mas o Bruno falou de maneira muito, muito simples, e nem deu foco nem ênfase nisso, mas isso daí me tocou bastante, na questão dele de se doar. Então, cara, quando a gente doa, sem se preocupar com a volta, foi o que ele falou. Cara, eu quero fazer o bem para os outros. Não importa se isso daí vai voltar para mim. Eu sei que Deus, o universo, aquilo que todo mundo está assistindo, cada um tem sua religião, acredita,
vai fazer isso daí voltar para você. Então, é um doador generoso e um excelente receptor. Coisas boas vêm em sua direção e que continuem vindo, Bruno, bons negócios em sua direção todos os dias e que você consiga transformar isso em abundância financeira. Por quê? Porque eu tenho certeza que você sendo abençoado, você vai abençoar muitas outras vidas. Vou deixar a palavra com você aí para você finalizar com maestria, com as suas palavras aí encorajadoras para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Meu amigo, primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar fazendo parte aqui desse programa aqui, que realmente vai transformar vidas. Esses insights que você está passando aqui com esse grupo de pessoas que já passaram, eu tive a oportunidade de assistir todos, e pessoas que vieram todos, Tommy, assim, como você, como eu, todos nós viemos de baixo e estamos conquistando o nosso espaço na sociedade, né, cara? E, primeiramente, agradecer a vocês, agradecer a Deus, agradecer a vocês e agradecer esse pessoal todo aí que ficou assistindo a gente, cara. Muito obrigado por ter paciência de ficar aqui assistindo a gente. A todo instante, eu tenho essa palavra sempre no final da minha frase, estou à disposição sempre, mas realmente eu estou à disposição porque eu sinto prazer em servir. Eu sinto prazer em poder agradar as pessoas. E isso é o que me faz satisfeito. E em contribuição a isso, me retorna coisas boas. Às vezes eu faço, a maioria das vezes eu faço sem querer nada em troca. E todas as vezes eu recebo algo em troca. Então, faça o bem sem olhar a quem. Procure desenvolver o melhor que há em você. Que com certeza, Tommy, cada um que está aqui ouvindo, com certeza, vai alcançar patamares muito maiores do que os nossos. Muito maiores do que a gente imaginava para nossas vidas. Todos nós somos capazes. Conforme eu falei no início, eu tenho uma pessoa conhecida meu, de 70 anos, que agora que conseguiu desenvolver o talento dela e que já alcançou o sucesso com 70 anos de idade. E tem nem um ano que ela está aplicando o que ela aprendeu. Então, gente, todos nós somos capazes. Basta a gente acreditar em nós mesmos e desenvolver essa capacidade. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Estou à disposição. Qualquer dúvida, me convida novamente. Se tiver uma oportunidade, com certeza será um prazer imenso estar aqui com vocês. Vai ser uma honra a gente estar junto de novo. Brunão, muito obrigado. Gratidão. Um abraço a todos. Boa noite com muita alegria.